Olá, um saludo fraterno a todos os companheiras e companheiros da Red Ibero-Americana de Bosque Modelo. Muchísimas gracias por esta invitação e felicitações por este congresso virtual. Eu sou Nina Duarte, sou engenheira florestal, com especialidade em sistemas agroflorestales, sou parte da Fundação Imaimana e vivo e trabalho no território do Bosque Modelo Chocondino, em Equador. Eu lhes vou compartilhar um pouco algumas ideias sobre a importância de considerar a agrodiversidade através das plantas alimentícias não convencionais para promover processos de conservação e soberania alimentar em nosso território. Nós venimos há mais de 10 anos trabalhando de forma participativa para criar uma visão comum de paisagem sustentável, onde podamos conciliar as necessidades dos seres humanos com os direitos da natureza consagrados em nossa Constituição. Para isso, hemos estado trabalhando com várias enfoques, não? Várias áreas temáticas, como restauração de paisagens, manejo sustentável da terra, enfoque de gênero, temos várias categorias de conservação já no território, hemos incidido em política pública, em ordenanças para criar um ordenamento territorial mais favorável a essa visão de sustentabilidade que queremos. E, pois, há outros temas que estão mesclados aí que necessitam maior visibilidade, não? Que é, por exemplo, a relação que existe entre a alimentação, o modelo de agricultura para produzir esses alimentos e como esse modelo influencia a conformação de um paisagem. Nós nos alimentamos, esse acto de comer, não, de 3 a 5 vezes por dia, tem um efeito, mais allá de nossa saúde e de nossa economia, tem um efeito direto no paisagem. Não? Por exemplo, se nós se uma grande parte da população de um território consome produtos locais, não? Se existe um mecanismo, circuitos curtos de comercialização que fomentem a economia local, que promovam formas de sistemas de produção de agricultura familiar, a agroecologia é uma forma de encontrar esse vínculo, não? Outra forma seria também identificar, reconhecer, não? Estudar o valor da agrodiversidade para promover sua conservação e o uso, não? E a criação de uma identidade entre as pessoas e as plantas, não? E o próprio território, através da comida. Nós agora vivemos uma situação onde o sistema agroalimentar mundial impacta, não? Genera vários impactos sociais, econômicos e ambientais. Atualmente, 200 tipos de cultivos alimentam o mundo, de los quais 9 representam o 66% das terras não agriculturáveis. Estamos trabalhando em um modelo de produção que está focado no monocultivo, que desplaza as comunidades que fazem um uso muito grande, não, de agroquímicos que contaminam e generam montones de impactos sociais, econômicos e ambientais. Por outro lado, não, existem estudos que dizem que o 10%, se considera que o 10% da flora de uma região tem potencial alimentício. E isso nos leva a pensar que ao menos existem 30.000 plantas alimentícias no mundo que nos estão dando oportunidades para, não só para alimentar-nos, sino para ser mais soberanos, para ter liberdade, para ser mais saudáveis e fazer uma agricultura mais diversa. A maior parte dessas 30.000 plantas nós chamamos plantas alimentícias não convencionais, porque podemos comer, mas não são convencionais porque não estão na percha do mercado. Então, não estão porque nadie compra e nadie compra porque não estão. E nos quedamos submissos a uma lei de oferta e demanda de mercado que pouco a pouco nos vai levando a uma erosão de nosso patrimônio agroalimentar tão importante e perda de muitas oportunidades, não? Esse conceito nós chamamos punk, nasceu em Brasília através de um botânico chamado Valdeli Knup e consiste em todas as plantas que podemos comer, desde ervas que nascem como espontâneas, ou árvores como a paquira aquática, espécies que não cultivamos, não? Ou espécies que são sembradas, espécies nativas e exóticas, um grande abanico de possibilidades. E são bem interessantes porque são plantas em geral bastante rústicas, não? Como a que vem aqui,
estão tolerantes e adaptadas a condições de baixa fertilidade, de pouca água, não? Situações, incluso plantas mais resilientes para enfrentar os efeitos adversos que temos com o calentamiento global. São plantas por essa rusticidade, não, que não requerem muitos cuidados agronômicos, não requerem agroquímicos, então são mais baratas de produzir e mais saludáveis de consumir. Muitas se reproduzem com muita facilidade, então nos traz uma soberania também no acesso à semilla aos campesinos e campesinas. Várias dessas têm um valor nutricional sobresaliente, não? Como, por exemplo, o bledo, essa erva espontânea que tem mais hierro que o brócolis e a remolacha juntos. Várias dessas também têm potencial medicinal comprovado por la ciência e por os usos tradicionais. São plantas nutracêuticas, que significa que previnem e curam enfermidades dos humanos. E são possibilidades para romper essa monotonia alimentar em que nos encontramos, que refleja diretamente a monotonia na agricultura que hacemos, não? Podemos fazer agora paisajismo e restauração com foco em plantas comestíveis. E desta maneira também resgatar o conhecimento tradicional e cultural de uma região. Nós, em los inventários que estamos fazendo, por exemplo, encontramos mais de 71 espécies de plantas alimentícias não convencionais, solamente em uma propriedade. Não? E 1 metro aqui de área de huerta, de ervas espontâneas, 5 de ellas, um grande porcentagem é planta comestível. Com isso, hicimos uma guia de plantas alimentícias não convencionais del Chocó-Andino, com a intenção de fortalecer uma estratégia territorial de uso sustentável e inclusivo da terra aqui no nosso território. Essa é uma guia com um linguagem super acessível, sencillo, prático, em onde apresentamos 37 plantas alimentícias não convencionais através dessas fichas, onde podem encontrar as partes comestíveis, crudo, cocinado, o aporte nutricional, como cultivar essas plantas, como reconhecê-las em campo, incluso receitas também. Então, temos desde frutas, árboles, ervas espontâneas, espécies como a Erythrina edulis, sumamente potenciais para utilizar em sistemas agroflorestales, sistemas silvopastoriles, integrar, não, produção de comida, forraje, recuperação de suelo e recuperação também de cultura. Existem várias outras espécies, não podem revisar em la guia, raízes, hojas, frutos. E, pues, nosso trabalho é justamente questionar, não, que rol tem a alimentação, o alimento nesse processo de governança de um território. E nos perguntamos, não, o que comiam os pueblos ancestrais, yumbos nesse território, como se relacionavam com o bosque, que uso faziam desses recursos e que podemos fazer agora para agregar valor a esses ecossistemas e promover sua conservação. Que frutas, verduras comiam nossos abuelos que estamos perdendo como oportunidade. Quantas espécies não alimentícias nativas existem ahorita aqui nesse território e qual é esse aporte para nossa soberania em todos os sentidos, não somente alimentar. Esse trabalho é um trabalho que requer não somente uma visão multidisciplinária, nós estamos trabalhando com chefs, nutricionistas, campesinos, campesinas, amantes das plantas, população geral, mas também requer um pensamento transversal nas políticas, não? Porque o alimento ele está relacionado, o alimento é cultura, não é uma manifestação cultural de nossa gente, não? Através do alimento podemos incidir em processos de conservação do bosque, em conservação da terra, como estamos produzindo esse alimento, quais são os sistemas de produção e como afetam essa conservação. Podemos utilizar, fazer restauração com este enfoque, não, de produção de alimento para generar um bem viver das populações. Como estamos topando o tema do alimento na educação da população de nossa região, não? Como podemos utilizar o alimento como uma forma de empoderamento, não? De fortalecer a cultura e a identidade em um território. E, pues, como podemos incidir já em políticas, em leis que melhorem esse sistema agroalimentar para que tenhamos mais soberania em todos os sentidos.
Entonces, eso es un poco lo que quería compartir. Pueden descargar la guía de plantas alimenticias no convencionales en la página web de nuestra Fundación Maimana, en publicaciones. Aquí les dejo mi correo. Y estoy encantada por cualquier inquietud o conversa y reflexión que quieran tener. Muchísimas gracias.